E aí, pessoal, tudo bem? Professor David Herman novamente aqui, pessoal, com o assunto de eletrodinâmica, mas agora vamos trabalhar com os exercícios, tá certo? Fazendo aquela revisãozinha geral para o nosso Enem que tá chegando, tá bom? Então a gente vai começar aí justamente fazendo questões que estão relacionadas, tá, com a eletrodinâmica e o magnetismo em si. Tá bom, pessoal? Vamos ler aqui uma questão que caiu no Enem de 2019, questão bem interessante, tá, pessoal? Que envolve circuitos elétricos, associação de resistores, potência e outras coisas, tá? Vamos lá. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms. Tá? Essa resistência é representada aqui. Que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistências igual a 200 ohms estão conectadas ao circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com a tensão de 90 e 130 volts. Então a televisão só funciona entre 90 e 130 volts. A pergunta é, qual é o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar? Tá certo, pessoal? Então ele está querendo saber nessa condição qual é o número máximo de lâmpadas que eu posso ter aí para poder não prejudicar o funcionamento da tua TV, tá? A primeira coisa que eu quero que você entenda, você poder entender esse problema é o seguinte. Aqui a gente tem uma bateria que ela produz uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai, temos várias chaves abertas, então a corrente elétrica não passa por aqui porque as chaves se encontram o quê, pessoal? Abertas. Então a corrente elétrica vem, pessoal, passa aqui nessa resistência e vai descer aqui para quem? Para a televisão. E volta para o teu gerador. Perfeito. Então esse aqui é o caminho todinho que a corrente elétrica faz. À medida que eu vou fechando, pessoal, essas chaves, o que vai acontecendo? À medida que eu vou fechando, o que vai acontecendo, pessoal, é que simplesmente eu vou mudando a corrente elétrica na televisão e, consequentemente, pessoal, eu vou mudando a tensão dela também. Foi dito que ela funciona com voltagem entre 90 e 130 volts. Aí a pergunta é, o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de quê? De funcionar, tá certo? Então, pessoal, uma questão bem interessante, tá? Que a gente vai justamente fazer o levantamento matemático dela, só que eu vou colocar num outro slide, tá? Porque vai ficar complicado a gente resolver ela aqui. Então, vamos colocar aqui no slide branco, vou desenhar primeiro o circuito elétrico simples, para a gente poder entender uma coisa básica. A gente tem aqui que a voltagem são 120 volts, a resistência da lâmpada ou da televisão são 50 ohms, tá, pessoal? E aqui tinha uma resistência lá no comecinho, não sei se você lembra, de 10 ohms. Espera aí que eu vou pegar só a questão aqui rapidão, voltei, só para poder conferir a questão e a gente não ficar no prejuízo, tá certo? Só um minutinho, estou aqui pegando aqui a questão. Já está aqui, ela achei. Pronto, perfeito. Então essa aí é a condição inicial, tá bom? Então, pessoal, de cara, a gente percebe aqui uma coisa fundamental, tá? Que nesse primeiro caso, a tua bateria vai produzir uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ser equivalente a quanto? A voltagem é 120 do teu circuito, a resistência do circuito elétrico vale 60, porque é a soma das duas, porque elas estão em série, tá? 10 mais 50 dá 60, vezes a corrente do circuito. A gente conclui que essa corrente elétrica vale 2 amperes. Esses 2 amperes passando na televisão vai gerar o quê? Uma tensão. Uma tensão de quanto, pessoal? A tensão da tua televisão vai ser o produto de quem? Da resistência pela corrente, né? Aplica o URI de novo, só que agora somente para a televisão. Então a tua resistência vai ser quanto? 50, que é a da TV, vezes a tua corrente elétrica, que vale 2. Isso vai dar uma voltagem de 100 volts. Lembrando que a televisão foi dito no enunciado que ela funciona com uma voltagem entre 90 e 130. Então, nesse caso, a voltagem dela está sendo quanto? 100. Então, isso não vai prejudicar o funcionamento dela. Então, está perfeito aí a condição de funcionamento da tua TV. Agora, quando eu ligo, pessoal, um resistor em paralelo, tá? Como é que vai ficar? Aqui vai ter o resistor ainda de 10 ohms, tá? Nós temos várias chaves. Aí aqui tem quanto? Tem um de 50,
Tá? E tem um aqui dentro, né, que é como se eu tivesse fechado, pessoal, um de 200 ohms, tá? A resistência que tem aqui dentro vai ser 200 ohms, tá? Ficou aqui pequenininho, mas vai dar certo. Tranquilo? Temos 50 ohms aqui do lado de fora e 200 ohms. O que é que significa isso? Eu fechei a primeira chave do interruptor. Quando eu fechar, vai ter uma lâmpada funcionando. E aí esses dois resistores aqui, eles vão estar associados em paralelo. Por estarem associados em paralelo, eu vou ter que fazer a resistência equivalente. Quem é que vai ser a resistência equivalente desses dois? É o produto das resistências, dividido por quem, pessoal? Pela soma. E a soma de 200 mais 50 dá 250. Eu posso simplificar isso com isso, vai dar 5 aqui embaixo, aí dá uma resistência total de 40 ohms. Perfeito. Tua resistência de 40 ohms. Então, há desses dois. Só que para o circuito todo, o do circuito, o R do circuito e do circuito, a voltagem todinha do circuito e a da bateria, que está aqui, ó, são 120 volts. Resistência do circuito vai ser o 10 que está aqui em cima, mais a união dos dois, que dá 40. Totalizando 50, vezes I do circuito. Tá? Então, isso aqui vai me dar uma corrente elétrica, só rapidão para a gente não perder aqui, eu não sou muito bom em conta de matemática, dá 2,4 amperes. Dá uma corrente elétrica de 2,4 amperes, perfeito. Isso vai gerar uma voltagem na televisão de quanto? Tá? Lembra-te de uma coisa aqui, tá? Que é importante. As duas resistências foram substituídas por uma de quanto? Eu vou até fazer um novo circuitozinho aqui. Vou precisar de um outro slide desse. Eu acho que a gente vai e volta para a gente poder finalizar. O teu circuito é como se tivesse o quê? Um de 10 e esses dois juntos dá 40. 40 volts. E aí, detalhe, a corrente que vai passar nesse circuito agora vai ser 2,4. A tua corrente elétrica aqui é 2,4 o quê? 2,4 amperes. Então a pergunta é, eu botei volts, pessoal, mas não é volts, tá? É ohms. Só fazendo aqui a retificação. Então aqui vai passar a corrente elétrica de 2,4. Essa corrente de 2,4, ela vai gerar nesse resistor uma tensão. Tensão que vale quanto? R vezes I. Tá? Então quanto é que vale a resistência? 40. E a corrente que está passando vale quanto? 2,4. E 40 vezes 2,4, só para poder ficar aqui registrado, dá 96 volts. Perfeito. Olha que interessante. Quando eu fechar uma lâmpada, eu vou ter uma tensão na resistência equivalente de 96 volts. Lembrando que a tensão dessa resistência aqui, que é equivalente dessas duas, é a mesma tensão da televisão. Consequentemente, a tua TV nessa hora vai ter 96 volts. E lembrando, ela antes, quando não tinha nenhuma lâmpada ligada, tinha 100 volts. Quando eu liguei uma, foi para 96. Tá? Então, o que vai acontecer? Então, ela continua funcionando. Ele quer saber na questão quantas lâmpadas precisam ser utilizadas sem prejudicar o funcionamento da tua televisão, tá? Então, nós vamos fazer de novo o circuito, do jeito que está aqui, não está prejudicando ainda. Então, a gente vai desenhar aqui os resistores agora. Vamos colocar agora 3 resistores. Um de 200, um de 200, um de 50, tá? Que são 2 lâmpadas e a TV. E aqui nós temos o resistor de 10. Tá bom? De 10 aqui, que é o do começo, né? Esse aqui do começo. Tá? Então, ó. Pessoal, 200 e 200 são 2 resistores que são iguais. Tá? Se eles são iguais, eu posso juntar os dois em um só. Por eles serem iguais e estarem associados em paralelo, é só você pegar um e dividir por 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que o quê? Um resistor aqui de 100 ohms, porque eu peguei 200 e 200, juntei e deu 100, e continuo da TV aqui, que é 50. E aqui está o resistor de 10 ohms, continua o resistor de 10 ohms. Se eu juntar 100 com 50, vai dar quanto? Juntando 100 com 50, pessoal, a gente já tem o quê? A gente tem a tua resistência dos dois. Vai ser o produto dividido pela soma. Dividido pela soma, que a soma vai dar 150. Posso cortar o 0 com o 0, por 5 dá 1, por 5 dá 3. 100 dividido por 3, pessoal, vai dar 33,3.
33,3 ohms. Show de bola. Então, aí isso aproximadamente. Isso vai gerar uma corrente elétrica de quanto no circuito? Lembra, né? Corrente elétrica do circuito, para poder achar, eu tenho que pegar o circuito todinho. Esses dois resistores juntos representam 33, mas tem um de 10 aqui do lado de fora. Se tem um 10 do lado de fora, eu vou pegar o 10 mais 33. Tá? Então, a resistência total do teu circuito mesmo, a voltagem continua 120 e a resistência todinha no circuito vai dar 43,3 vezes a corrente elétrica do teu circuito. Então, ao fazer essa conta, 120 dividido por 43,3, tá? Muita continha quebrada, a corrente elétrica vai ser equivalente a 2,7 aproximadamente amperes. Isso gera uma voltagem de quanto? Tá? Isso vai gerar uma voltagem de quanto? Multiplica a resistência pela corrente. Tá? Vou fazer aqui embaixo, tem problema não. Muito grande a questão, tá, pessoal? E foi uma questão do Enem. Tá? Foi uma questão do Enem. É para você também não entender que só cai coisas simples ali no Enem. Por isso que é importante a necessidade de você fazer uma bela revisão para poder você fazer uma boa prova. A tua resistência, que tu vai ter aqui nesse canto aqui, totaliza quanto? 33,3 multiplicado pela corrente 2,7. As contas estão bem apertadas, vezes 2,7. Vai dar 90,99, ou seja, praticamente 91 volts. Então a voltagem da televisão vai ser 91 volts. Agora, olha que interessante, pessoal. A partir daqui a gente já pode fazer uma análise conclusiva, sabe qual? Sem nenhuma lâmpada ligada de 200 ohms, o equipamento funcionava com 100 volts. Quando ligou a primeira, foi para 96. Já deu uma baixada na voltagem. Quando ligou a segunda, porque agora tem duas lâmpadas funcionando, já caiu para 91. Então, daqui para cá baixou 4 volts e daqui para cá baixou 5. Então, quando você ligar a próxima, o que vai acontecer, pessoal? Com toda certeza, vai prejudicar o funcionamento da televisão. Por quê? Porque a voltagem dela vai estar abaixo de 90, com certeza, abaixo de 90. Isso significa dizer o quê? Que o máximo de lâmpadas que podem ser ligadas para não prejudicar o funcionamento do equipamento são duas. São duas. Quando você ligar a terceira, se você quiser provar isso matematicamente em casa, tá? Você vai ver que justamente vai dar uma voltagem inferior a 90, com certeza, fazendo com que o equipamento não funcione. Eu vou pedir para poder voltar ao slide anterior, que é a questão, e a gente só lembrar aqui qual é o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Pessoal, você pode ligar duas. Se você ligar a terceira, o que vai acontecer? Compromete a voltagem da televisão. E, consequentemente, o equipamento não vai funcionar. Ou vai funcionar de forma ruim. Então, o máximo que pode ser ligado são duas. Tá? Se você colocar 3, vai com certeza parar. Se ele tivesse perguntado o tanto que precisaria ligar para parar, seria 3. Mas ele quer saber o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. E com certeza vai ser 2 resistências. 2 lâmpadas no caso. Tá bom? Então, a gente finaliza a primeira questão e vamos para a segunda. Que é a questão teórica, tá bom? Vamos lá. Questãozinha teórica, pessoal, que trata sobre geradores e receptores, tá certo? Vamos ler. Diversos brinquedos são constituídos de pilhas ligadas a um motor elétrico. A figura mostra uma pilha e um motor acoplados em que o E representa a força eletromotriz, o Fem, da pilha, e o E' representa a força contra-eletromotriz, FCM, do motor. E R e R' são resistências internas. Um problema comum que danifica esse brinquedo é o travamento do eixo do motor. Pessoal, nós temos a pilha ligada no motor e tem uma chavezinha de acionamento. Pilha e motor. Tá, pessoal? Pilha e motor. Show de bola. Nessa situação, o que a gente tem? Nessa situação, a gente tem que o motor ele vai ser travado. Tá? Ele vai travar, porque ele comenta que o travamento danifica, né? O que danifica esses brinquedos é o travamento do eixo do motor. Pessoal, é a mesma coisa que acontece com o motor do ventilador, por exemplo. Se você pegar um ventilador em casa parado, segurar a hélice dele, ligar, ele quer girar e não consegue. Por que não consegue? Você travou a rotação. Você travou o funcionamento do motor do que a gente chama da força contra-eletromotriz.
Quando você trava algum motor, a tua força eletromotriz, que normalmente ela existe, ela vai para 0 volts. E o teu equipamento ele entra em curto. Por quê? Porque a energia que ia ser responsável pela rotação do motor vai ser toda convertida para resistência elétrica no formato de energia térmica. Isso gera o quê? Um superaquecimento. Tá? E esse superaquecimento ele vai justamente o quê? Fundir, queimar justamente o motor. E, consequentemente, o teu equipamento ele vai deixar de funcionar e sobra aquele cheirinho de queimado que a gente conhece, tá? Quem já teve a oportunidade de sentir cheiro de algum motor queimado, tá bom? São os componentes elétricos queimando. Então, o travamento do motor gera isso. A força contra a eletromotriz ela vai para 0 e a energia que era convertida na rotação vira toda energia térmica. Vamos ler o item A, o que ele está dizendo. Tem a pergunta aqui antes. O que ocorre com a força contra a eletromotriz e com a energia fornecida pelas pilhas que ocasiona danos ao motor quando o seu eixo de rotação é travado? A força contra a eletromotriz se iguala com a força eletromotriz. Errado. Esse item aqui está errado porque não tem nada a ver igualar uma coisa com a outra. Força contra a eletromotriz sofre um grande aumento. Está errado. Sofre uma grande diminuição. Ela vai para 0. A força contra a eletromotriz inverte a polaridade. Não tem nada a ver de inversão de polaridade. Tá? Item D. A força contra a eletromotriz reduz a 0 e toda a energia produzida pela pilha passa a ser dissipada na resistência interna do motor. É o que acontece. É a resposta correta. Vamos ler o item E. A força contra a eletromotriz mantém constante. Não mantém constante, não. Ela vai para 0. Tá bom? Então a gente fica como resposta, pessoal, o item D de dado na segunda questão. Tá certo? Espero que tenha ficado claro para você. Vamos passar para a próxima questão. Questão interessante. Tá, pessoal? Uma questão que fala sobre eletromagnetismo. Tá? Vamos dar uma lida nela. Também foi do Enem de 2013, ó. Desenvolvendo-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica de 6 amperes percorra uma barra de comprimento equivalente a 5 centímetros. Esse comprimentozinho dela aqui vale 5 centímetros. Cujo ponto médio está preso uma mola de constante elástica K igual a 5 vezes 10 a menos 2 newtons por centímetro. O sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano. Está aqui o campo magnético, esses xizinhos aqui que representam. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio com a velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. A intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente vale quanto? Ele está querendo saber, pessoal, quanto vale o campo magnético nessa situação, tá? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é que quando passar a corrente elétrica nesse condutor, ele vai começar a andar em direção à catraca. Então ele vai andar uma certa distância. Eu preciso encontrar essa distância. Então, para poder aproveitar todo o espaço da lousa, eu vou começar aqui para poder tentar ficar organizado. Não sei se eu estou enquadrado aqui, tá? Mas o que importa aqui é a minha mão. O espaço é a velocidade vezes o tempo. Quem é que vai ser o espaço? A velocidade que vai ser o quê? 5 metros por segundo, multiplicado por quanto? Multiplicado pelo tempo, tá? O tempo são de 6 milissegundos. Tá? Eu aqui me equivoquei, coloquei o 10 de forma antecipada. A velocidade é 5, tá bem aqui, ó. E o tempo são 6 milissegundos. 6 milissegundos, todo mundo tem que saber que é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Tá bom? Eu vou só trocar a ordem, tá certo? Então, vou colocar 10 a menos 3 multiplicado pelo 6. Tá bom? Para poder a gente não precisar apagar aqui. Então, quem é o espaço? O espaço vai ser 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, nós temos aqui, pessoal, uma distância em metros. Passando para centímetros, tá? Passando para centímetros, isso equivale a 3 centímetros. Acho que está claro. Então, daqui para cá, pessoal, esse condutor vai ter que andar essa distância de 3 centímetros. Tem um detalhe.
O que o condutor anda representa a deformação na mola. Aqui nós temos o quê? O condutor que vai andar para cá está encostado na catraca devido à força magnética. Como ele está preso numa mola, existe uma força elástica puxando o quê? Puxando o condutor para trás, porque à medida que ela estica, a força está puxando. Então, quanto equivale essa força elástica? A força elástica ela vai ser o produto do K vezes o X. Vai ser o produto da constante vezes o quê? Vezes a deformação. Tá certo? Então, o que acontece? O K é a constante. 5 vezes 10 a menos 2. Opa, eu tinha que botar o 5, eu vou só trocar a ordem de novo. A constante é 5 vezes 10 a menos 2, tá aqui a constante, multiplicado pela deformação, que é o quanto esse fio vai andar, que equivale a 3 centímetros. Professor, não tem que passar para metros, não? Essa não. Por quê? Porque aqui está em centímetros e aqui está em centímetros. Então vai cortar centímetro com centímetro. Então não tem necessidade. Não coloca 3 centímetros, tá? Aí como é que fica? Tua força elástica vai ser equivalente a quanto? Vai dar 15 vezes 10 elevado a menos 2 o quê? Newtons. Então tu tem uma força de 15 vezes 10 a menos 2 newtons. Tranquilo? Perfeito? Nesse caso, essa força elástica de 15 vezes 10 a menos 2 newtons, ela vai equivaler à força magnética. Força magnética que está puxando o fio. Porque ele está andando, a força magnética puxa para um lado, é a única força que vai aparecer puxando ele para o lado, e ela tem que ser igual à força o quê? A força elástica. Então a tua força magnética tem que valer a mesma coisa. Só que a fórmula da força magnética vale quanto? Fórmula da força magnética vai ser igual bio seno de θ. Bio seno do ângulo, né? Seno de θzinho lá. Show! Perfeito. A força a gente já sabe quanto é. 15, vamos ver se cabe aqui. 15 vezes 10 a menos 2. O campo magnético ele quer saber. Corrente elétrica, se eu não me engano, ele deu, tá bem aqui, ó, vale 6 amperes. O comprimento do fio, o L tá bem aqui, 5 centímetros, tem que colocar em metros. Então é 5 vezes 10 elevado a menos 2. E o seno vai ser 1. Porque é o ângulo entre a corrente e o campo magnético que está entrando na lousa. Dá um ângulo de 90 graus. O seno de 90 vai ser 1. Tá bom? Então, nesse caso, a gente vai ter aqui o quê? Esse 10 a menos 2, ele pode cortar com esse. Tá? Eles cortam, que vai dar 30. 15 dividido por 30. 15 dividido por 30 dá um campo magnético de 0,5 o quê? Tesla. E a gente corre para poder 5 vezes 10... 0,5 Tesla é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1 Tesla. Então, a gente fica com o item A como resposta. Tá bom? 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1. Tá certo? Você está vendo que a quantidade de questões que eu estou colocando são questões que têm raciocínios complexos. Então, vamos para a próxima para poder a gente continuar no polimento do nosso assunto. Questão 4 e última do nosso módulo. O que é que ela diz? O fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuito. Deve ser sobrecarga de corrente em circuito. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita com que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão 1 e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Perfeito. Questão bem tranquila que a gente só precisa se ligar no que ele está falando. Ele está dizendo que o fusível suporta no máximo 500 mA. 500 mA. Vou botar só 500 para poder não colocar muita informação aí no slide. Então esse 500 está passando aqui. Só que lembra, pessoal, que essa resistência e essa estão em paralelo. E se elas estão em paralelo, a corrente elétrica se divide para elas duas. Consequentemente, onde tem menos resistência, tem mais corrente. Se aqui tem 120 ohms, significa dizer que aqui como é 60 é a metade. Se é a metade da resistência, passa o dobro de corrente. Então aqui vai passar uma corrente elétrica de 1000 amperes, de 1000 miliamperes, tá certo?
Então, 120 com 60, você pode unificar os dois num só. Você pode unificar 120 com 60, você faz o produto dividido pela soma, que é 180. Quando você simplificar por 60, dá 3, por 60 dá 1, 120 dividido por 3 vai dar 40. Então, dá 40 ohms a resistência desses dois juntos. 40 com 40 que vai dar 80, pessoal. 40 com 40 dá 80. Então, o teu circuito é como se tivesse por baixo, aqui, ó, aqui dá 40, com esse 40 dá 80. É como se embaixo tivesse uma resistência de 80 ohms. E aí, por cima, como é que fica? Por cima, esse 30 com esse 20, ou 30 com 60, vai dar quanto? Porque eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, como é que fica? Fica 30 vezes 60, é o produto pela soma. Posso cortar esse rapaz com esse, aqui dá 1, aqui dá 3, 60 dividido por 3 vai dar quanto? Dá 20. Então, em cima eu tenho 60, que é esse cara, esses dois estão em paralelo, vai dar 20. 60 mais 20 dá 80 também. Olha que negócio bom. Se é 80 em cima e 80 embaixo, detalhe, aqui, ó, nesses dois aqui, quando eu junto, 1.000 mais 500 dá quanto? Aqui está passando uma corrente total de 1.500, porque é 1.000 mais 500. Por cima, como os resistores são iguais, a corrente total que vem aqui, a corrente do circuito que vem aqui, se divide igualmente. Se aqui é 1.500, em cima aqui também vai ser quanto? 1.500, tá? Então, fazendo com que a corrente elétrica total, 1.500 para cima com 1.500 para baixo, dá um total de quanto? De 3.000. Então, a tua corrente elétrica do teu circuito vai dar um total, agora eu vou botar a unidade correta, tá? 3.000 o quê? Miliamperes. Se é miliamperes, é a mesma coisa que o que, pessoal? 3 amperes, tá? Porque 3.000 é 3 mil é 10 a menos 3, então vai cortar os zeros. Fica 3 amperes a corrente todinha do circuito. Essa corrente aqui vale todinha 3 amperes. Só que ele quer saber o quê? A tensão. Aí ficou fácil. A tensão do circuito é a resistência do circuito vezes a corrente do circuito. A tensão é o que tu quer. A resistência do circuito todinha é quanto? 80 e 80 estão em paralelo. Quando eu tenho dois resistores iguais em paralelo, eu pego um e divido por quanto? Por 2. Então, 80 dividido, deixa eu até colocar aqui, resistência total, 80 dividido por 2, vai dar quanto? 40. Então, total é 40, a corrente é 3, multiplicando, totaliza 120 volts. A gente corre e marca o item D. Tranquilo? Pessoal, espero ter sido claro com vocês, tá? Espero que tenha realmente sido claro com vocês. E esse aqui foi o módulo de eletricidade e magnetismo que a gente preparou. Se preparem para os próximos módulos, assistam os outros módulos, que com certeza tem muita informação boa para você revisar para o seu Enem, tá? Professor David Diana se despede mais uma vez. Quero desejar a todos um forte abraço e até a próxima.